Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42. Abra a sua Bíblia, rapidinho. Quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. E eu quero tecer um comentário textual em cima de um versículo que está fervendo dentro do meu coração. Isaías capítulo 42, abra aí, príncipe e princesa do Senhor. Isaías capítulo 42. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá sobre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Em verdade, produzirá o juízo. Diga comigo: a cana trilhada não quebrará, nem o pavio que fomega se apagará. Eu quero deixar esses versículos para a sua meditação. Todos vocês sabem que o livro do profeta Isaías é um livro messiânico. Então, tão logo Isaías é um profeta que ele faz alusão demasiadamente ao Messias. Tanto que a epígrafe desse texto diz: o servo do Senhor. Nós sabemos que o profeta Isaías, ele está falando não de qualquer servo, ele está falando daquele que é o servo por excelência, Jesus Cristo de Nazaré. Então a primeira coisa que eu quero dar ênfase nessa mensagem textual é de que, como o nosso Messias, o nosso Salvador, ele se colocou nesse lugar de servo, a igreja que caminha numa visão de crescimento, essa igreja precisa entender o valor do servir. Pastor, você acha, aleluia, que as pessoas não servem como elas poderiam servir? O que eu entendo? Que muitas das vezes nós servimos e nós achamos que servimos muito. Muitas das vezes nós temos essa visão equivocada, porque nós sabemos que existem trabalhos que aparecem mais e existem trabalhos que aparecem menos. E às vezes nós olhamos para aquele tipo de trabalho que aparece mais e a gente começa a acreditar que aquele trabalho que aparece mais é mais excelente e é mais primoroso do que o trabalho que não aparece tanto. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, o pastor João Batista trouxe uma palavra e ele fez uma analogia muito interessante, que existem crentes que Deus chamou ele para ser embolso. Olha para a parede aí, meu irmão. Você está vendo o embolso? E ele falou que tem gente que Deus chamou para ser tijolo. Olha para a parede. Você está vendo o tijolo? Não. Mas o tijolo, ele faz parte da estrutura. Porque não tem sentido embolsar uma parede invisível. Quem está comigo, diga graças a Deus. Então a gente vai embolsar uma parede erguida. Então o embolso é aquele trabalho que parece mais. E o tijolo é a estrutura. E às vezes é muito mais importante que o embolso. Porque o que seria essa igreja se ela não tivesse a estrutura arquitetônica? Então a gente precisa entender que servir é de verdade, meu irmão, se colocar nesse lugar
de comprometimento com o chamado de Deus para com a sua vida. Existem muitas pessoas que elas têm esse movimento: não, eu estou decepcionado com o Senhor porque Ele não cumpriu a promessa dEle na minha vida. Eu estou muito chateado com Jesus porque Jesus disse que faria isso na minha vida e até agora Ele ainda não fez. Nós precisamos entender que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá, desde que eu entenda que a minha parte Deus não vai fazer. Quem vai fazer é você. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então o versículo 1 diz: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então esse servo é alguém que tem o Espírito de Deus e consequentemente a presença desse Espírito na vida desse servo vai produzir resultado na vida das pessoas. Então se eu estou na frente do departamento de irmãs, eu preciso me comprometer não apenas no visual. Porque você já viu, meu irmão, que festa o grupo o ano inteiro. Meu irmão, já liderei departamento há muitos anos, sem ser pastor. E eu tenho certeza que pessoas aqui que são antigas já tiveram essa experiência. O ano todo o grupo é meia dúzia de gato pingado. Tu vai na festa, meu irmão, aquele grupo toma a igreja. Aí quem está na festa pensa: meu Deus, esse grupo é muito grande. Terminou a festa, volta para aquela meia dúzia de gato pingado. Ou seja, o povo sumiu. Por que o povo sumiu? Porque o povo não estava consolidado. Então, se eu sou líder de irmãs, eu preciso me preocupar em ver o meu grupo crescer, não apenas nos eventos, mas eu preciso querer ver o meu grupo crescer na rotina do dia a dia da igreja. Como um pastor, meu irmão, mensura o crescimento de uma igreja? Quando se faz um evento, chama cantor, chama pregador, enfeita a igreja, faz firula e a igreja está lotada. Crescimento da igreja não é isso. Sabe quando se consolida o crescimento da igreja? Quando a gente está fora de tudo isso e o povo está junto. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vai para Ebenezer, vai para Emanuel, vai para o Deus me livre, vai para o culto, vai para a escola bíblica, vai para a célula, e o povo está marchando na terra dos viventes. Se a gente olha para Jesus, meu irmão, parece que Jesus era um líder caído. Porque Jesus estava no meio de uma multidão, 5 mil, 10 mil, 3 mil, 20 mil pessoas. Jesus era o popstar, ele só vivia no meio de uma multidão, mas ele tinha uma igreja pequenininha. Quantos membros tinha a igreja de Jesus? 12. E desses 12, um era traíra. Na hora do vento, alguns se dissiparam, os 11, mas depois eles recobraram o juízo e voltaram. Então a gente pode dizer que a igreja de Jesus era uma igreja pequena, mas era uma igreja forte. Às vezes, a gente quer conquistar o mundo e a gente não consegue nem administrar a nossa casa. Às vezes a gente quer conquistar o mundo e a gente não consegue nem cuidar da nossa célula. Eu quero fazer você entender que o Espírito de Deus está na sua vida e você tem potencial sim para expandir em cada trabalho que você desenvolver, mas você precisa se comprometer com o trabalho que está na sua mão. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu estava conversando um dia desses no carro. A gente estava indo para um determinado lugar e a gente parou num posto de gasolina. Estava o Magno e estava o Rafael comigo, não lembro.
para onde a gente estava indo, já tem algumas semanas, e eu estava falando, né? E a unidade é uma potência. Quem concorda comigo, diga graças a Deus. Falar isso é muito bonito, mas a unidade, ela precisa ser uma potência na prática. E quando a gente vê Jesus, aleluia, o profeta dizendo, esse servo, ele tem o Espírito sobre ele, e ele, aonde chega, ele traz juízo para a vida dos gentios. Ou seja, esse servo, aonde chega, ele conquista alguém. Aonde ele chega, ele consolida o coração de alguém para segui-lo. Então, você que é líder, você precisa não atrair simpatizantes, você precisa atrair pessoas que caminharão na mesma visão. Diga comigo, eu já entendi. Uma coisa que eu estou sempre buscando trabalhar na igreja é que eu sou pastor que não busco simpatizantes. Eu busco pessoas que caminhem na mesma visão. Aí o versículo 2 diz, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Parece meio que incoerente, né? Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Sabe o que o profeta estava querendo dizer? Que o ministério de Jesus não aconteceria por intermédio de forçação de barra. O ministério de Jesus aconteceria naturalmente. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, tem um versículo que eu acho fantástico. Abra lá comigo. Essa palavra é bem curta. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra lá. É uma instrução que eu quero trazer nesse culto de missões. Porque, meu irmão, falar bonito a gente se acostuma, mas a gente precisa se comprometer com o resultado. Diga comigo, eu preciso me comprometer com o resultado. Louvado seja Deus. Abra aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 46. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha aí. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Ou seja, porque eles estavam todos os dias unidos no templo, porque eles tinham um senso de urgência. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vai voltar. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vai vir arrebatar a igreja. Então, quanto mais almas nós pudermos alcançar, vai ser melhor. Então, eles estavam todos os dias no templo orando, eles estavam todos os dias no templo aprendendo, para quando eles não estivessem no templo, eles estivessem colocando em prática aquilo que eles haviam aprendido. Aí diz, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles tinham um momento para estarem no templo, e quando eles estavam nas casas, diga comigo, isso é célula. Eles partiam o pão com alegria. Esse partir o pão está falando de comunhão e está falando
desse compartilhamento daquilo que eles aprenderam no templo. Então, ou seja, eles tinham uma força, meu irmão, que Satanás nenhum conseguia derrubá-los. Aí, quando eles iam para a rua pregar a palavra, era magno, sinais, prodígios e maravilhas. Aí o versículo 47 diz: e caindo na graça de todo o povo, todos os dias o Senhor acrescentava. Ou seja, a unidade desse povo não é só na igreja. A unidade desse povo não é só no culto. A unidade desse povo não é só na célula. Em tudo eles caminham dentro de uma mesma visão. Tem algo que os atrai, tem algo que os envolve, tem uma presença no meio deles, e eu quero fazer parte disso. Quando é o culto na sua igreja, irmão Magno, eu vou lá. Quando é o culto na sua igreja, irmã Suzana, eu vou lá. Mas você percebe que tudo isso acontece em detrimento de um movimento dentro de toda a igreja. Mulheres se unam, células se unam, líderes se unam, e vocês verão o que Deus vai fazer no meio de vocês. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora vamos voltar para o bonito do Isaías 42. Vamos voltar? E agora a gente vai para o último versículo. Aí diz o versículo 3. Aleluia. A cana trilhada não quebrará, não apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Ou seja, o servo do Senhor, no versículo 1, ele tinha uma presença tão grande que trazia juízo para a vida dos gentios. Ou seja, ele alcançava os não crentes, os desviados, os revoltados. Aí o versículo diz que essa cana trilhada, que não quebraria, e esse pavio que fumega, que não se apagaria, produziria também juízo. Pastor, quem é a cana trilhada? Nós sabemos que nas estradas, em algumas estradas de Israel, tinha próximo das estradas plantações de cana. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes os animais, eles passavam por sobre essas canas. E vocês sabem que, por exemplo, um boi é muito pesado. Então, se ele passa por sobre as canas, ele vai quebrando, ele vai esmagando. É que nem quando a gente vai fazer uma trilha no meio de uma mata virgem, que não tem caminho. Você já viu que à medida que você vai caminhando e você vai pisando no mato, o mato vai tombando. Louvado seja Deus. E alguns até morrem, outros não. Então, a cana trilhada era essa cana, essa plantação de cana, bendito seja Deus, que os animais acabavam fazendo daquela plantação um caminho para chegar aos ribeiros de água. Então os animais passavam pela cana e pisoteavam aquela cana. E algumas dessas canas, quando era feita a colheita, não é que nem essa cana nossa. Amém, gente? Amém? Não é que nem essa cana nossa, é um outro tipo de cana. E o interessante é que quando os agricultores, eles pegavam também a cana, eles pegavam as melhores canas e ficavam aquelas que são defeituosas pelo meio do caminho. Então a cana trilhada é aquelas canas defeituosas que eram deixadas pelo meio do caminho, e a cana trilhada também era aquela cana que era pisoteada pelos animais e que aparentemente não servia para nada. Aí o Senhor coloca na boca do profeta Isaías: a cana
trilhada não quebrará. O que o Senhor estava dizendo e está dizendo para nós? Que aquela cana que foi pisada pelos animais e esmagada pelos animais, Deus restaurará aquelas canas e elas vão servir. Aquelas canas defeituosas que os agricultores não quiseram comercializar e deixaram elas pelo meio do caminho, porque para nada servia, Deus falou: eu vou utilizar essa cana trilhada. Então o que representa a cana trilhada? Eu e você, meu irmão, que não tínhamos valor algum, mas o Senhor decidiu nos encher do seu Espírito, o Senhor decidiu nos encher da sua presença. Alguém passou pela gente, alguém pisoteou a gente e a gente ficou tombado pelo meio do caminho, mas o Senhor foi lá e disse: esse aí serve, essa aí serve. Eu vou pegar essa cana trilhada e eu vou dar uma utilidade para ela. Você precisa entender que no reino Deus te colocou numa posição de serviço. Pastor, eu sei muito bem disso. Não, você não sabe. Porque se você soubesse, você colocaria isso em prática. O que a gente mais vê é discurso de cana trilhada, quebrada dentro da igreja. O que a gente mais vê é discurso de cana trilhada, quebrada dentro da igreja. Pastor, estou triste. Pastor, não estou dando conta. Pastor, estou enfermo. Pastor, estou com vontade de largar tudo. O Senhor diz: a cana trilhada no meio do caminho não quebrará. Se você é esse servo que tem essa presença do Espírito Santo na tua vida, você vai se reerguer e você vai acreditar que você pode fluir no que Deus tem para a sua vida. Mas não adianta, eu tomo posse, eu acredito, mas na hora da prática você não coloca ela em prática. Aí o texto diz: o pavio que fumega não se apagará. O que é um pavio que fumega? O pavio que fumega, eu acho que um exemplo que a gente pode dar de associação a pavio que fumega, já viu quando o gás da nossa casa está acabando? Amém? Já viu quando o gás da nossa casa está acabando? Quando o gás da nossa casa está acabando e que a gente está querendo fazer milagre com gás, a gente tomba o botijão e você já viu que ele fica piscando? Louvado seja, fica o fogo, ou o fogo fica baixinho, ou então o fogo fica piscando. Louvado seja Deus. O que também a gente pode associar a um pavio que fumega? É um exemplo meio esdrúxulo, mas é o único que me vem à cabeça. Meu irmão, eu nunca fumei na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu já vi pessoas fumando, e eu já vi aquelas guimbas que chama, louvado seja Deus, pelo meio do caminho. E eu já vi pessoas, meu irmão, numa pindaíba tão grande, parece que elas estavam sem isqueiro, aí ela pega a guimba, aleluia, suga lá o bagulho para o fogo dar uma acendida, e ele pega aquela guimba, cola no outro cigarro para acender. Então o pavio que fumega é esse fogo se esvaindo, é esse fogo desaparecendo, é esse fogo indo embora. É que nem quando você está preparando ali a churrasqueira para fazer um churrasco, bendito seja o nome do Senhor, e você está tendo dificuldade para que o carvão pegue fogo, aí aquilo ele pega, apaga, pega, apaga, pega, apaga, pega, apaga, aí de repente apareceu lá uma faíscazinha, e você fica que nem um doido ali, louvado seja Deus, balançando, ou então você pega o ventilador, vira. Então não deixar apagar o pavio que fumega é não deixar aquela
faísca de fogo desaparecer. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: não deixe apagar esse pavio que fumega. Só que às vezes, num culto de fogo, né? Já dirigi muita vigília, já dirigi muito avivamento, e a gente gosta muito de pegar esses versículos, não deixar apagar, tanto que tem corinho. Aleluia! Isso aí, esse aí mesmo. Existem corinhos, né? Não deixa apagar o pavio que fumega. A gente, às vezes, pega esses versículos que fazem alusão ao fogo e a gente dá muito ênfase a isso. Não deixe apagar o pavio que fumega. E a gente, às vezes, prende a nossa visão nessa questão de que o pavio que fumega é essa euforia que tem que fazer parte da minha vida. Pastor, todo dia eu tenho que estar flutuando no culto. Todo dia eu tenho que estar rodopiando no culto. Todo dia eu tenho que estar entregando profecia no culto. Todo dia eu tenho que estar correndo e marchando com um varão no culto. Isso não é o pavio que fumega. Porque se de verdade, louvado seja a Deus, esse pavio que fumega representasse somente isso, a igreja de Corinto não seria uma igreja doente. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que não é uma interpretação minha, é a própria palavra que diz. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa, mas era uma igreja carnal. Por que a igreja de Corinto era uma igreja fervorosa? E era uma igreja carnal. Porque a igreja de Corinto, ela esqueceu de valorar um processo muito importante na vida do crente. Diga comigo: maturidade. A maturidade nos faz caminhar dentro dessa visão de que a cana trilhada não quebrará. Essa cana trilhada sou eu. Um dia eu e você estivemos quebrados, estivemos arrasados e pelo meio do caminho. Mas essa cana trilhada, o Senhor pegou, restaurou ela e colocou ela de pé. Você é uma cana trilhada, você está de pé. Graças a Deus. Mas e aí? Eu estou de pé, pastor. A gente canta várias canções sobre isso. Mas para que o Senhor me colocou de pé? O Senhor me colocou de pé para ganhar almas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim: quantos anos você tem de cristão? Pergunta aí: quantos anos você tem de cristão? Você perguntou para ela? Agora pergunta para ela: ao longo desses anos, quantas vidas você ganhou para o Senhor? Você tem 10 anos de crente, suponhamos. Você pode contabilizar 10 pessoas firmes na igreja que você ganhou para Jesus? A gente está num culto de missões, igreja. Você conseguiu por ano ganhar ao menos uma alma para o Senhor? Mas pastor, eu nunca pensei por essa perspectiva. Esse é o nosso equívoco. Porque muitas das vezes nós queremos estar na igreja para receber bênção. Puxa, tem tanto tempo que Deus não fala comigo através de uma profecia. Puxa, tem tanto tempo que ninguém me entrega uma visão. Puxa, tem tanto tempo que eu não tenho um arrebatamento de sentido. Todos os dias você recebe profecia do céu no culto que você participa. Porque a maior profecia é a palavra. Mas muitas das vezes, o que a gente quer fazer? A gente quer caminhar na emoção dentro da igreja. Eu quero estar alegre dentro da igreja. Eu quero estar animado dentro da igreja. Tudo isso é legal, mas não é o mais importante. Você precisa sair desse culto de missões entendendo: eu preciso ganhar almas para o Senhor.
Eu preciso ganhar almas para o Senhor, mas eu não prego bem, eu não canto bem, eu não tenho uma oração tão impactante assim. Você tem testemunho de vida, você pode ganhar vidas para o Senhor. Mas pastor, ganhar uma vida para Jesus é difícil, Louvado seja Deus, mas não é impossível. Se proponha a entrar nessa nova estação e deixar de ser estéril. A palavra diz que ovelha gera ovelha. Você é ovelha, meu irmão? Eu não sou bode não, eu sou ovelha. Louvado seja Deus. Então se você é ovelha, quem você está gerando? Cadê os cordeirinhos? Ah, pastor, lá em casa está cheio de cordeirinho, cheio de filho. Não estou falando de filho biológico não, meu irmão. Aleluia! Eu estou falando de almas na presença do Senhor. O diabo coloca na nossa cabeça que isso é muito difícil. Ou o diabo nos leva a caminhar em equívocos. Não, tem pessoas que têm chamado para isso. O meu chamado não é esse, não. A palavra diz, Beto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O Senhor não chamou uns para isso e outros para aquilo. A missão, a grande comissão, quando o Senhor disse para os 70 discípulos, vai pregar a palavra. Vocês só não podem ir sozinhos, vocês têm que ir de 2 em 2. Mas a igreja, meu irmão, a espada me corta também. E eu não estou falando da nossa igreja, não. Eu estou falando da igreja no geral. Irmãos, o que a igreja gosta? A igreja adora evento. Eu sou igreja, eu adoro evento. A igreja adora evento. Vamos fazer a vigília, o tempo de cantar chegou? Vamos fazer a vigília do renovo? Vamos fazer a vigília do fogo puro? Vamos fazer o encontro de vasos? Vamos fazer a consagração do fogo puro? Vamos fazer o culto, aleluia, do cuspe de Jesus? A gente gosta de evento, eu adoro. E muitas das vezes a gente deixa de priorizar o que é importante. Está rindo, é verdade. A gente deixa de priorizar o que é importante. Aí quando a gente fala de alma, fica todo mundo assim. O pastor deve estar revoltado, por isso que ele está trazendo essa palavra. Aleluia! Senão ele estaria trazendo uma palavra de chave, de porta. Não, meu irmão. A igreja precisa caminhar dentro do propósito. Quem está comigo, diga graças a Deus. Não deixe apagar o pavio que fumega. Não deixe apagar o pavio que fumega. Quando os discípulos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, Deus, ele prioriza tanto almas, que quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, olha para mim aqui. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eu não vou abrir. O que os discípulos fizeram? Eles saíram do cenáculo e eles foram para a praça pregar. E a primeira pregação dos discípulos, que foi a pregação de Pedro, Pedro era um camarada tímido, corajoso, mas tímido. Quando Pedro recebe essa presença poderosa, ele vai para a praça. E a primeira pregação dele, ele ganha 3.000 almas para o Senhor. Você acha que tinha com Pedro um trio elétrico? Você acha que tinha com Pedro, aleluia, os cantores que estão bombando no Instagram agora e no TikTok, essa doideira aí? Não. Sabe o que tinha em Pedro? Um poder sobrenatural que o encorajou a pregar e aquelas vidas se converterem.
Mas pastor, se a mesma presença que opera em Pedro, essa mesma presença opera em nós, por que a gente não realiza tantos milagres? Gente, você já viu como é que as coisas no culto roubam a nossa atenção? Tá comigo também, meu irmão. Eu não sou o gostosão de Copacabana, acima do bem e do mal, não. Amém? Eu sou o primeiro a ser confrontado. Se a temperatura ambiente do culto não está legal, isso interfere na nossa euforia no culto. Se o culto não está, as pessoas que eu queria que estivessem, isso interfere em meu humor no culto. Se o microfone deu pane e os instrumentos deu pane, a gente quase entra em processo de endemoniamento. Porque o culto não pode acontecer. Porque na realidade, essas coisas muitas das vezes são mais importantes do que a presença. Eu fico imaginando Jesus dizendo para mim, meu irmão, porque eu sou o primeiro a ser cortado por essa palavra. Eu fico pensando Jesus, gente, vocês estão preocupados com quem faltou? Vocês estão preocupados com um pregador famoso que não veio? Vocês estão preocupados com um som que deu pane? Gente, eu estou aqui. Gente, eu estou aqui. Jesus, tu não serve. Tu não serve. Quero meu microfone para eu gritar que nem eu grito. Estou falando de mim. Isso mostra como a nossa motivação está fora. Comece nessa noite, meu irmão. Se você deixar essa palavra entrar pelo seu ouvido direito e sair pelo seu ouvido esquerdo, você vai continuar sem ganhar almas para Jesus. Mas se você deixar essa palavra assim, acordar você, quando você estiver dirigindo uma consagração, aquela consagração vai ter um outro tom. Quando você estiver dirigindo uma célula, aquela célula vai ter um outro tom. Quando você estiver fazendo um culto no lar, esse culto vai ter um outro tom. Quando você estiver na rua, na fila do banco, quando você estiver lá sem nada para fazer, passando lá a rede social, eu estou tão entediado hoje, aí fica lá passando o negócio no telefone. A gente só fica entediado, meu irmão, quando a gente não tem senso de propósito. Gente, o tempo que eu estou passando aqui o zap, sem passar para ninguém, poxa, eu vou entrar em contato com aquela irmã Maria que está tão sumida na igreja, de repente ela está passando por algum problema, eu vou ser instrumento de bênção para ela. Como Narabarácia. Eu vou ligar para aquela pessoa que é perturbada, mas é uma cana trilhada. Deus tem uma grande obra na vida dela. Porque uma igreja viva é uma igreja que se move. Não é uma igreja que quer estar bonita na foto apenas, mas é uma igreja que dá resultado. Você que está disposto a dar resultado, se coloque de pé. Porque eu quero orar, meu irmão. Porque a oração é a chave para mudar a nossa mentalidade. Eu quero orar. Feche os seus olhos. Irmãos, a gente tem que tirar dos nossos lábios esse discurso de que as pessoas dão muito trabalho e eu não estou aqui para perder tempo com as pessoas. Se a gente tem visão de ganhar vidas, preste atenção aqui, líderes principalmente, a igreja no seu todo. Se nós temos visão para ganhar vidas, a gente tem que tirar esse discurso da nossa mentalidade. As pessoas dão muito trabalho. E eu não estou aqui para perder tempo com as pessoas.
Que nem eu já ouvi de alguns líderes. Ih, pastor, não vou ficar pegando no pé de ninguém, não. Quem quer, quer, e quem não quer, eu não estou nem aí para a hora do Brasil. Se você tem essa visão, por que você quer que Deus fale com você? Se você já sabe o que você precisa, o que Deus tem para você. Então, se você no fundo quer que Deus fale com você, é porque você quer atenção. E se você quer atenção, aprenda a dar atenção, meu irmão. Pô, pastor, mas tem gente que não quer nada com nada mesmo. Eu lembro que eu cuidei de uma pessoa há alguns anos atrás. E essa pessoa era uma pessoa muito difícil. Essa pessoa primeiro começou sendo discipulada pelo pastor Robson. E depois que essa pessoa começou a desenvolver um trabalho aqui na igreja, isso tem anos, não é de agora não. Como essa pessoa começou a desenvolver um trabalho aqui na igreja, e eu trabalho nessa visão de estar mentoreando os líderes, e eu trouxe essa pessoa para perto. E o Robson sempre me dava feedback. E a gente também tem visão, né? E como aquela pessoa era difícil. E eu lembro que na época, essa pessoa entrou em processo de separação do seu cônjuge. E essa pessoa entrou em processo de separação. E essa pessoa aloprou. Aí teve uma hora que essa pessoa desistiu do processo de separação. Aí voltou a estar de pé. Daqui a pouco a pessoa retrocedeu, meu irmão. Foi um Deus nos acuda. E eu lembro que eu marcando durinho em cima dessa pessoa. E teve uma hora que essa pessoa começou a fugir de mim. Já viu aquele tipo de pessoa que você passa mensagem e ela não te responde? Mas não te responde nunca. Você liga para ela e ela nunca está disponível para atender você. E eu comecei a fazer uma leitura. Essa pessoa está fugindo de mim. Tem anos isso. Só para dar exemplo de cuidado. E eu lembro que eu chamei uma pessoa daqui da igreja e a gente foi lá na casa dessa pessoa. Surpresa. Porque eu sou terrível, meu irmão. Aleluia! Chama você. Porque eu fiquei assim, se eu chamar e a pessoa não quiser me atender, chama você. E a pessoa não esperava que eu estava ali, né? Louvado seja que eu estivesse ali. Tanto quando essa pessoa chegou no portão, eu estava até sem camisa. E ela, pastor Henrique, espera que eu vou botar uma camisa. Não, meu irmão, fica à vontade, já está no vento mesmo. E quando eu liberei a palavra para ele, eu falei para ele assim: eu já percebi que você não quer nada com nada. É isso mesmo? Ou eu estou equivocado? E essa pessoa falou para mim assim: não, realmente, pastor, o problema não é o Senhor. Eu estou com muito problema na minha cabeça e eu não estou afim de me envolver com as coisas de Deus agora, não. E separação e outras coisas mais. E eu não estou com cabeça. E na realidade era ele que tinha corroborado para que as coisas chegassem da forma que chegou na vida dele conjugal. Não foi a esposa dele que aloprou, não, ele que deu lugar ao bicho. A gente conhecia a história. Mas eu não estou aqui para contar a história do irmão. Eu quero fazer você entender como é que foi o meu posicionamento no final da história. Eu cheguei para ele e falei assim: tudo bem, se você não quer, eu vou te deixar à vontade. Mas eu vou deixar a porta aberta. Eu não vou fechar a porta, não. Eu vou deixar a porta aberta. Se um dia você mudar de vida e você quiser ajuda, eu vou estar aqui para ajudar você. E realmente passaram-se os anos e ele me procurou. Ou seja, eu iniciei um trabalho na vida dele, concluí um trabalho na vida dele, e ele não pode dizer que como líder eu deixei ele na mão. Você hoje está sendo chamado a se colocar nesse lugar. Aquela pessoa que você disse que iria ligar e não ligou,
Faça isso essa semana. Aquela pessoa que você disse que visitaria e não visitou, faça isso essa semana. Aquela pessoa que você disse para ela: pode contar comigo, que eu vou te ajudar. Você esqueceu? Ela não, vai lá. Narabashuri como naragácia. Você assumiu a sua célula e você disse que faria isso, faria aquilo, faria acolá com a sua equipe. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus está te convidando nessa noite a entender que você é servo, a entender que existe o poder dos poderes na sua vida, e você precisa entender que Deus te levantou. Aleluia! Deus não permitiu que o pavio se apagasse, e Deus te levantou para você levantar outros. Deus fez com que o seu pavio não se apagasse, para que você não permita que o pavio de outros se apague também. Pare de se preocupar somente com a sua vida e comece a se preocupar com o reino. Se você não quer se preocupar com o reino, é um direito seu. Mas não use esse discurso de que você se preocupa com o reino. Vamos orar? Depois vocês louvam. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está ao teu lado. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. Como narabashuri, como naragas. Senhor, essa palavra de instrução, que essa palavra desperte cada um de nós, Senhor. Tem aqueles que estão frutificando, e tem aqueles que não frutificarão ainda, Senhor. Tem aqueles que só são promessas. Ele não frutificou ainda, Senhor. Senhor, nós não queremos viver de promessa. Aqueles que estão frutificando, Senhor, fortaleça eles, para que eles frutifiquem ainda mais. Aqueles que estão frutificando, Senhor, fortaleça eles, para que eles frutifiquem ainda mais. Aqueles que estão na promessa: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar. Não, Senhor. Não, Senhor. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Nós não queremos, Senhor, caminhar na alma. Nós queremos caminhar no Espírito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, convença ele, convença ela, que está só na promessa. Toma nas tuas mãos, Senhor, aquele que está apático. Se lá no íntimo do coração dele tem uma fome, se lá dentro do coração dela tem uma fome, nerebashuri como naragácia, nem tudo está perdido, Senhor. Desperta ele, desperta ela, para que na autoridade que é no nome de Jesus, ele frutifique aonde ele for plantado. É aqui, é lá na Emanuel, é lá na Ebenezer, é numa extensão da igreja, que é um departamento, que é uma célula. Deus, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. As minhas palavras não têm poder de convencer ninguém. Quem convence, quem muda as mentes é o Espírito
Espírito Santo, Senhor, Tu conhece o meu coração, e eu quero te pedir, Deus, valida essa palavra, valida essa palavra nesse culto que diz: nos importamos com missões. Nos importamos com missões. E missões, Senhor, é o ID. Nos tira dessa posição de só vir ao culto. Nos tira dessa posição de só querer ser carregado no colo. Senhor, nós já crescemos. Nós já deixamos de ser menino. Então nós não queremos ficar o tempo todo sendo carregado no colo. Nós queremos socorrer aquele que foi ferido pelos assaltantes, aquele que foi maltratado pelos assaltantes. Senhor, nós não queremos ser o levita que estava preso ao que ele fazia dentro do templo. Nós não queremos ser aquele sacerdote que estava preso ao que ele fazia dentro do templo. Senhor, nós queremos ser aquele samaritano que olhou para aquele ferido e socorreu. Senhor, tem muita gente nesse mundo orando e pedindo: Deus, coloque alguém no meu caminho para me ajudar, Senhor. Coloca alguém no meu caminho para me ajudar, Senhor. E muitas das vezes nós estamos apáticos, despercebidos e não ouvindo o som do Espírito. Na autoridade que é no nome de Jesus, conduz o nosso coração e nos direciona, Deus, para quem de verdade precisa de ajuda. Nos direciona, Deus, para quem de verdade precisa de ajuda. Nos direciona, Deus, para quem de verdade quer mudar de vida. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, eu estou pregando para um exército que está se levantando para fluir com poder e glória. Diga assim comigo: eu me levanto para fluir com poder e glória, ganhando almas para o reino de Deus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas? Vocês podem...